Boa noite, pessoal. O paulista que saiu de Ribeirão Preto a 32 graus às 9 da manhã, isso aqui era glacial. Está gelando aqui. Mas está valendo. Falar de pecuária é falar do nosso dia a dia, atividade que a gente desenvolve há 30 anos. E eu tenho uma história aqui muito boa no Rio Grande do Sul, né? Eu tive a oportunidade de conhecer com profundidade o Rio Grande do Sul, através de um trabalho técnico que eu fiz aqui junto com a equipe da Nutripampa. Muitos amigos da Nutripampa estão aqui. Desenvolvi muitas atividades, aprendi muito aqui no Rio Grande do Sul. E eu acho que isso é de grande valia, né? A gente que anda o Brasil inteiro, a gente tem a oportunidade de aprender e ensinar. E isso é muito válido. Bom, não posso deixar de agradecer a oportunidade do sindicato, o CTG, a Progente, viabilizar a nossa vinda. E agradecer a Deus a gente estar com saúde aqui, né? Discutindo pecuária de corte. Lembrando que o Brasil é o maior produtor mundial de carnes, né? Isso nos deixa bastante feliz, porque produzir no Brasil é um desafio, né? E já que nós estamos falando de desafio, pessoal, nós vamos falar dessa tecnologia. Terminação intensiva a pasto é uma tecnologia que existe no Brasil há praticamente 16 anos. Ela é 100% brasileira e hoje a gente exporta essa tecnologia para várias partes do mundo. E logicamente nós vamos mostrar um pouquinho do que é essa tecnologia. Não se prendam muito a detalhes, e sim da racional que juntos aqui nós vamos construir, tá ok? Então, vamos lá. Aí, vamos ver se ele pode levar. Aí. Bom, eu criei uma agenda hoje, pessoal, que envolve basicamente a gente falar um pouquinho do cenário da pecuária de corte, falar o que é a tecnologia, como ela se posiciona, a importância da produtividade e competitividade da pecuária, a evolução da tecnologia nos últimos 14 anos, um benchmark, os desafios do sistema de produção e 10 passos para o sucesso da tecnologia. Esse roteiro é um roteiro da nossa conversa. Por que eu estou dizendo que isso aqui é uma conversa? Vocês podem ficar à vontade a qualquer momento de interromper e a gente aprofunda um pouco mais a discussão. Tudo bem que a gente tem uma mesa redonda depois, com perguntas, mas se alguém quiser interromper, vocês ficam, por favor, à vontade, tá ok? Bom, uma pergunta aqui para vocês que eu gosto sempre de provocar. Quando que a pecuária de recria e engorda ela é um bom negócio? Quem pode me ajudar a dizer? Esse número aqui é bom? É bom, não é? Ave Maria. Vocês têm uma ideia de quanto está em São Paulo hoje? Está ruim. A gente fala, está em arrobas, né? R$330 arroba. Se a gente for dividir isso em 15 quilos, fica bem defasado em relação a esse valor, né? Fica melhor ainda se eu tiver um terneiro de R$11 o quilo. Fica, não fica? Vixe. Se eu somar então com o abate dos animais aqui, seja macho castrados, não castrados, ou novilhas, ou vaquilhas com 540, fica melhor ainda, não fica? Se eu somar então um milho de 50, que atividade no agronegócio, na indústria, seria melhor que isso? Nenhuma. A questão é, isso aqui traduz a realidade da pecuária brasileira para vocês? Não. Provavelmente vocês não vão ver essa associação de números. Infelizmente. A realidade da pecuária brasileira ela é bem diferente, pessoal. E se a gente for analisar da década de 70 até os dias atuais, lembrando que esse azulzinho aqui, ó, é o custo de produção. E essa diferença aqui, ó, é o preço. Diferença entre custo e preço, nós estamos falando de margem. Década de 70 a década de 80 foi o que a gente chama dos tempos idos da pecuária, onde a vaca era a lâmina do trator da esteira afrontando a fronteira agrícola, a abertura da pecuária brasileira, né? Depois, logicamente, com o passar dos tempos, veio o processo inflacionário, o aumento dos custos de produção, e nos trouxe uma realidade em 2026 com uma margem reduzida. Então a gente observa que o pecuarista que quer permanecer competitivo na atividade, ele tem que fazer a lição de casa. E qual que é essa lição de casa que está escrita nos principais livros de commodity agrícola do mundo? Simplesmente aumentar a escala. Se você quer ser competitivo e rentável, você tem que aumentar a escala produtiva. Poxa, Rogério, como que eu faço isso? É simples. Se você coloca uma cabeça por hectare, você vai ter que colocar 2, 3, 4, 5.
e assim por diante. Não tem outra forma da gente evoluir em commodities se você não aumentar a escala produtiva. É assim que você vai diluir os custos fixos, é assim que você vai produzir mais quilos de carcaça por hectare. Só para traduzir em números, isso aqui é um relatório que foi publicado semana passada na ABIEC, isso se refere ao ano de 2025, e eu trouxe ali em números maiores a produção em quilos de carcaça por hectare ano. Então a média Brasil está em 77,3, São Paulo 326, Santa Catarina 167, Paraná 160 e Rio Grande do Sul 78,62. Porque em alguns estados a produtividade é bem maior quando comparado a outros. O que vocês acham? Tecnologia. Poxa, mas eu estou vendo ali São Paulo 326, não citei Mato Grosso, mas também é bastante elevado, 122. Estados que têm uma grande concentração de animais confinados. E naturalmente, à medida que você tem mais animais confinados, você tem maior eficiência produtiva. Certo? Simplesmente por isso, concentração de animais confinados. Quando a gente falou em margem, pessoal, na década de 70, nós teríamos aqui o equivalente a R$560 por arroba. Se dividir por 15, a gente descobre o preço por quilo de carcaça. A gente tinha uma margem líquida de 45,1%. E o pecuarista naquela época, produzindo 5 arrobas, que nada mais é do que os 75 quilos de carcaça por hectare ano, ele teria um resultado líquido de R$1.264. Por isso que era factível de os projetos pecuários da cria, da recria, da engorda aumentarem em escala progressivamente naquela época. Rogério, quanto que isso começou a piorar? Logicamente, muitos acreditam que melhorou no plano real, mas na verdade começou a piorar no plano real. Trazendo uma realidade hoje para nós, onde a gente tem uma margem de 16,9% e um resultado líquido por hectare, para quem produz 5 arrobas, os 75 kg de carcaça, de somente R$298. Daí você pode falar assim, poxa Rogério, mas eu quero voltar naquela época da década de 70, 80, onde realmente a atividade era competitiva e rentável. É algo compatível com 10 sacos de soja líquido por hectare, é um bom negócio, uma soja de R$125, R$124. Pois bem, você tem duas alternativas. A primeira é você pedir para os amigos do frigorífico, cadê o pessoal do frigorífico, e pedir para eles pagarem um valor simbólico de R$36,42 o quilo de carcaça. É só ligar para eles o relacionamento que vocês têm e tem certeza absoluta que eles vão pagar. Não vão? Acho que não, né? Não tem margem para isso, porque o que parece, a indústria frigorífica também não tem margem para isso. E daí eu pergunto para vocês, se eu não tenho a margem na década de 70 e 80, eu não tenho mais o resultado por hectare que eu tinha naquela época, eu tenho que necessariamente, como eu disse anteriormente, aumentar a produtividade. E quando a gente fala de pastagens, produtividade, nutrição, a gente começa a entender que fica fácil a perspectiva da gente produzir 375 quilos de carcaça por hectare ano, se eu quiser ser competitivo. E quando eu falo competitivo, é realmente brigar, mas é uma briga de dar surra na soja. Desde que a gente possa fazer a lição de casa bem feita. Uma pecuária com tecnologia, com genética, pastagens melhoradas, sanidade, nutrição, manejo, todos aqueles pilares que compõem os pilares da zootecnia, da produção animal, né? Perfeito. Rogério, você está mostrando produtividade, mas qual que é a relação entre lucro operacional e produtividade? Tem alguma coisa a ver? Sim. Esses dados foram atualizados ontem, são mais de 320 fazendas avaliadas, e quando a gente olha 2025 e 2026, e a gente chega naquele patamar de produzir acima de 270, 300, 375 quilos de carcaça por hectare ano, a gente começa a entender qual que é a relação entre produtividade
e lucro por hectare. Pergunta: é fácil atingir esse patamar, haja visto a média brasileira? Haja visto a média de Rio Grande do Sul? Não. São degraus que evolutivamente a gente vai subindo ano a ano para atingir esse patamar. Ninguém faz a abertura de uma área de soja de um ano para o outro e sai produzindo 65, 70 sacos, correto? Tem um trabalho muito grande em termos de domar a fertilidade do solo, escolha de materiais mais competitivos, adaptados à região, pacote tecnológico de fungicida, adubos, corretivos, entre outras tecnologias que vão evoluindo, né? Pecuária não é diferente, mas tem que começar. Bom, nós falamos de produtividade. Alguém sabe como se calcula a produtividade? Eu sei. Na soja são sacos por hectare. Milho também são sacos por hectare. Cana-de-açúcar são toneladas. Eucalipto é metro cúbico. Arroz são sacos por hectare, com unidades diferentes, mas também são sacos por hectare. Na pecuária a gente calcula através de quilos de peso vivo, ou quilos de carcaça, ou arrobas. Só que para calcular a produtividade, nós temos que ter uma ferramenta na fazenda. Como que se chama? Balança. Aquele negócio não é de enfeite. Tem muita gente que põe um tronco elétrico hidráulico de 290 mil reais, mas não pode usar. Você tá louco usar aquele tronco, velho? 290 mil reais? Pensa numa caminhonete boa, botar para o peão sujar com bosta? De jeito nenhum, deixa lá de enfeite. Você já viu falar de fita? Fitinha. Aquelas que mede perímetro assim, ó. Não funciona. Tem que usar balança, pessoal. Se a gente quiser calcular a produtividade, tem que pesar o gado. Seja com intervalo de 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias, ou 2 vezes por ano, da forma que você entender que é mais acurado para o seu projeto. E daí, usando essa equação, pessoal, é fácil calcular a produtividade, porque eu tenho ali ganho de peso, que precisa da balança, eu tenho um período em dias, que você vai estipular, se vai ser mensal, bimestral ou trimestral, eu tenho ali número de animais por área. Poxa, eu preciso saber quantas cabeças tem na minha fazenda? Sim, peça fundamental, né? Conhecer teu estoque, a valoração do teu estoque é fundamental. E uma vez que você usa essa equaçãozinha, eu criei um exemplo aqui com animais ganhando 750 gramas dia, 185 dias e 3,5 cabeças por hectare, eu calculo a minha produtividade. Está aqui, ó. Nesse exemplo, com 50% de rendimento, que eu não estou abatendo esses animais, eu tenho a produtividade de 242,81 kg de carcaça por hectare. Ano? Não, 185 dias. Poxa, você mostrou que a produtividade no Rio Grande do Sul era 75. Média Brasil 75, você está me mostrando um número de 242, é extremamente superior, sim. Só que entendam que, para mim ter 750 gramas e colocar 3 cabeças e meia por hectare, não é em qualquer situação. Não vai ser num campo nativo degradado. Não vai dar esse tipo de desempenho colocando sal branco para o gado. Nós temos que usar tecnologia. Eu tenho que ter pastagens melhoradas, eu tenho que ter genética. Certo? Tranquilo ter aqui o entendimento de como produz na pecuária? Então vamos para frente. Bom, agora nós vamos falar da tecnologia de TIP. Por que ela é a tecnologia mais democrática do Brasil hoje? Democrática porque nós temos pecuaristas em nível nacional usando a tecnologia para 20, 30, 50 cabeças. E temos um projeto no Mato Grosso que pretende abater 265 mil cabeças. Ou seja, não importa o tamanho, a tecnologia ela pode ser utilizada. Desde que você tenha 3 coisas. Uma área de pastagem, coxo e bebedouro. Ou seja, é fácil de a gente ter isso na propriedade, não é? Pois é. O que é a grande ciência dessa tecnologia? É o que a gente chama de efeito associativo substitutivo. Eu forneço uma quantidade de ração que substitui o consumo de forragem. E com isso eu consigo colocar muito mais cabeças por hectare. Poxa, mas eu não poderia fazer isso com adubação? Sim. Grandes projetos associam as duas tecnologias. Adubação de pastagem, correção dessas pastagens, juntamente com um nível de suplementação mais elevado.
E quando a gente fala em suplementação mais elevada, pessoal, é porque a TIP, ela começa a ser considerada conceitualmente como TIP acima de 1,2% do peso corporal em fornecimento de ração concentrada. Poxa, mas há situações que vai para 2, 2,2, 2,4, 2,5%? Sim, há muitas circunstâncias que vai. Principalmente quando você trabalha uma taxa de lotação, a carga maior, e se você não ajustou a carga e o pasto cessou a oferta quantitativa e qualitativa, esse consumo deprava, porque o animal tem que procurar consumir matéria seca, ele tem que procurar consumir energia, proteína, macro, micro minerais, os aditivos que compõem aquele suplemento, certo? A grande vantagem, comparado a essa tecnologia com o confinamento, é que eu tenho um custo de produção muito mais baixo. Invariavelmente a gente vê no confinamento fornecimento de 4, 6 vezes por dia a dieta. Invariavelmente a gente vê projetos de confinamento que para cada cabeça estática nós estamos falando de R$ 1.650 investido. Por isso que a tecnologia cresce tanto no Brasil. E se a gente for analisar a matriz comparativa entre semi-confinamento, que vai até 1,2% do peso corporal, o próprio TIP e o confinamento, a gente começa a entender que tem uma diferença bastante significativa. Não somente pelo uso da forragem, o nível de fornecimento de concentrado, mas tem um detalhe aqui muito interessante que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é o rendimento de carcaça. Comparativamente ao confinamento, o rendimento de carcaça ele é muito superior. Nós já vamos ver por quê. Bom, nós temos estatísticas da TIP no Brasil? Não. Para isso eu vou fazer uso das estatísticas nossas, de 14 anos que a gente começou a adotar essa tecnologia, desde que ela surgiu lá no Vale do Araguaia, especificamente em São Miguel do Araguaia, em Goiás. E de lá para cá, a gente começou a utilizar a tecnologia, obviamente que no primeiro momento, no período seco, e depois a gente começou a utilizar também essa tecnologia no período chuvoso. A estimativa esse ano é a gente fechar perto de 300 mil animais abatidos na TIP. Eu estou fazendo conta somente de animais não castrados. Nós estamos falando do crescimento da tecnologia nos últimos 14 anos de 400%, pessoal. Então é uma tecnologia que cresceu muito e que vai crescer cada vez mais pela democratização em nível nacional. Esse dado também foi publicado semana passada no relatório da BIEC. Ele mostra que a quantidade de animais abatidos lá no final, 47,78 milhões de cabeças, sendo que 11,24 milhões de cabeças foram abatidas em decorrência da TIP somada a confinamento. Hoje, há um confundimento dos animais que vêm da TIP e dos animais que vêm do confinamento. Essas tecnologias se misturaram porque não dá para identificar de onde ela veio, haja visto o adequado padrão de carcaça que os frigoríficos têm recebido. Ou seja, nós estamos tendo desempenho em ganho de peso, ganho de carcaça, acabamento de carcaça compatível com o confinamento. Por isso que as tecnologias se misturam. O que prova que é uma tecnologia que realmente veio para ficar. Lembrando novamente, há um custo de produção muito mais competitivo. Daí tem uma série de questionamentos aqui quanto ao uso da TIP no Brasil. O que vocês acham que é mais importante considerar desses aspectos aqui? Custo de produção, ganho de peso, fácil operacionalização, fácil implantação. A resposta é sim para todas essas variáveis. Todas essas variáveis tornam a tecnologia democrática e em grande processo de evolução e utilização no Brasil, de norte a sul, a leste a oeste, como eu disse anteriormente. Bom, como que são nossos resultados? Aqui nós pegamos o uso da nossa base de dados de 286 mil animais em 2025, 15 estados, machos não castrados, animais de 19 a 27 meses. E nós temos aqui, pessoal, vários indicadores, são métricas que são importantes para a gente avaliar se a tecnologia
está indo bem ou mal. É igual dizer para vocês, olha, eu plantei soja e colhi 42 sacos. Eu fui bem? Sim ou não? Não, eu não fui. Porque o custo da soja está em 51. Agora, se eu produzir 65, 68, 70, o jogo mudou. Na TIP não é diferente. Nós temos uma série de parâmetros aqui que dizem se eu estou indo bem ou não. E, logicamente, eu tenho diferença de desempenho no período das águas e no período das secas. Porque muda, no período das chuvas, para nós, no Centro-Oeste e Centro-Norte, a oferta quantitativa e qualitativa da forragem. E, invariavelmente, essa diferença é bastante expressiva. Então, nós temos ali diversos parâmetros em relação ao peso de entrada, peso de saída, ganho de peso, rendimento de carcaça, ganho de carcaça. Agora, para nós que somos nutricionistas, tem uma aqui informação que é muito importante. É a eficiência biológica em quilos de suplemento por arroba. Para vocês que não estão muito acostumados com arroba, é só trocar por cada 15 quilos de ganho, né? Aqui nós estamos mostrando para vocês que para cada 108,2 quilos no período das águas, eu gastei de suplemento para cada arroba. Já no período seco, eu gastei um pouco mais. O que é o número para mim buscar? Abaixo de 130. E para isso eu tenho que usar uma dieta bastante energética, fazer uso dos aditivos, ter manejo de fornecimento, tem que ter genética, mensurar a oferta quantitativa e qualitativa que eu já disse, entre outras variáveis. Mas aqui é só para ficar registrado para vocês o que, como nós nutricionistas consultores, estamos buscando medir. É importante medir? Sim. É importante medir, inclusive, a quantidade de suplemento que esses animais recebem. Se os animais comem 10 kg por dia, eu tenho 100 animais, eu tenho que fornecer 1000 kg por dia. Eu tenho que, no dia seguinte, ajustar o fornecimento. Se o animal comeu mais ou comeu menos, se limpou o coxo, não limpou. Se teve animal que ficou doente ou não, animal que machucou, ver score de fezes, entre outras variáveis. Ah, Rogério, mas você postou dados lá no Centro-Oeste e Norte do Brasil. Aqui na realidade nossa do Rio Grande do Sul é totalmente diferente. Aqui a gente tem animais castrados e novilhas. A gente não tem por hábito aqui, por conta dos frigoríficos, de utilizar animais inteiros. A gente não tem Nelore aqui. Aqui nós temos taurinos, né? Pois bem, eu tenho números aqui, não são muito expressivos, mas são praticamente quase 11.500 animais, sendo 6.234 machos castrados e 5.214 novilhas nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E de novo nós temos números aqui bastante interessantes. Poxa, Rogério, você falou daquela métrica de eficiência biológica abaixo de 130, eu estou vendo fêmeas ali com 134. Pois é, a fêmea tem a particularidade de depositar gordura precocemente, principalmente a primeira gordura que ela deposita, que é aquela gordura cavitária. Isso é uma adaptação fisiológica da fêmea mamífera, depositar essa gordura que serve de reserva para momentos de escassez. Por isso que ela acaba tendo uma ineficiência em conversão de suplemento em carcaça. Mas está tudo certo. O segredo é saber explorar o tamanho corporal desses animais, no sentido de buscar animais mais eficientes. Então, sim, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina tem utilizado muito a tecnologia de TIP. E vou ser sincero, eu venho aqui no Rio Grande do Sul praticamente 9 anos. E nesses 9 anos eu vi muita TIP aqui no Brasil sem saber que era TIP. Né, Augusto? Coxos de alto consumo, animais comendo 2,2, comendo 2,4 do peso corporal, e seguindo ganhando 1,4 kg, 1,5 kg, 1,6 kg, animais castrados, novilhas e assim por diante. Pois bem, vamos para frente. Rogério, até agora você contou uma história muito bonita. Concordo. Temos desafios? Sim, nós temos muitos desafios. Primeiro, a estacionalidade de produção forrageira, que para nós, no Centro-Oeste, é uma realidade totalmente diferente de vocês. Da mesma forma que as espécies forrageiras. Lá para cima nós estamos falando de espécies tropicais. Aqui nós estamos falando de espécies subtropicais e temperadas. São totalmente diferentes. Embora sejam gramíneas em sua maioria, você fala nas leguminosas, elas têm particularidades muito diferentes.
E aqui, pessoal, é importante começar a entender um pouquinho da sistemática da produção da TIP. Aqui nós estamos falando de exigência nutricional já. Se eu pegar um animal que está entrando na fase de terminação com 380, 390, 410 quilos e pensando em abater ele pesado, se a gente analisar aqui o começo do período, que para nós lá é o período das águas, onde nós temos uma qualidade nutricional muito elevada, e para vocês e agora as pastagens de inverno, a gente tem uma realidade bastante diferente. Pastagem de inverno agora não é difícil a gente encontrar pastagem de aveia, zevém, seja com associação com leguminosas ou não, com teor de energia bastante elevado, 70 de NDT, fibra de 25, 28, fibra baixa, muita água. A gente costuma ver aquelas fezes bastante diarreicas, por conta de excesso de proteína solúvel. E à medida que essas pastagens vão evoluindo, logicamente vai diminuindo o teor de proteína, vai aumentando o teor de fibra, até momentos onde o azevém lá completa ciclo juntamente com a aveia, que eu tenho uma forragem de mais baixa qualidade, mas que é muito melhor que muita pastagem do centro-oeste brasileiro. Se a gente analisar esse gráfico, a gente começa a entender aqui embaixo, pessoal, que aqui é o consumo de energia do pasto, ali em cima é o que o animal precisa. Então a gente observa nas condições aqui do Rio Grande do Sul, que o animal, nessa época do ano, ele tem uma oferta quantitativa e qualitativa alta, que juntamente com o suplemento consiga suprir essa deficiência do animal. Por isso que é muito comum a gente avaliar animais ganhando aqui 1.000, 1.100 gramas, 1.200 gramas somente com pastagem. Só que nós temos que analisar um outro aspecto, que é a composição do ganho de peso. Quanto que está indo de músculo, de ossos e gordura. Lembrando que o frigorífico precisa de uma cobertura mínima para proteção do frio. Não sei se vocês lembram, mas o frigorífico perde por frio 2% com tranquilidade. Cada 100 carcaças ele perde 2. Então, se não tiver uma cobertura mínima de gordura, o prejuízo do frigorífico é muito grande. E ali, pessoal, tem um trabalho de literatura bem interessante, que ele mensura a limitação física de enchimento, ou seja, de consumo de matéria seca baseado na fibra. E lógico, quando eu pego animais em pastagem de alta qualidade, em detrimento de pastagem de baixa qualidade, a gente se depara com situações de animais perdendo até 189 gramas, 188 gramas por dia, caso a gente não faça os ajustes nutricionais compatíveis. Então, falar da tecnologia de TIP é falar de uma nutrição muito mais avançada do que a gente imaginava. E isso acaba complicando um pouco mais quando eu começo a analisar animais não castrados. Porque, diferentemente do castrado, esse animal tem uma curva de deposição de músculo muito mais pronunciada e ela é muito mais longeva, o que implica numa exigência de energia muito mais alta e de proteína também mais alta. E a dificuldade maior desses animais é depositar gordura. Poxa, Rogério, mas aqui nós não temos esse animal. Pois bem, mas tem um outro cuidado muito grande para o animal castrado e para a novilha, que é a deposição precoce de gordura. E se eu tenho uma deposição precoce de gordura, o que eu estou fazendo com a curva de crescimento desse animal? Eu estou achatando. Eu não estou permitindo que esse animal evolua no que a gente chama de peso maduro, que é realmente completar a curva de crescimento e lá na reta final ele depositar a gordura que o frigorífico e o mercado busca em prol de uma carne de qualidade, uma carcaça de qualidade. Vocês sabem qual é a tecnologia mais utilizada no Brasil para terminação? Esse aqui foi alvo de uma pesquisa lá na Hábitat de Colina. A Hábitat de Colina, em Colina, São Paulo, lá de Barretos, é a agência do Estado que mais pesquisa nutrição a pasto em confinamento do Brasil. E lá eles pesquisaram a tecnologia que mais é utilizada no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, é o fornecimento de um suplemento na razão de 0,5% do peso corporal. E eles queriam entender comparativamente a TIP fornecendo 2% do peso corporal, qual seria o impacto em diversas variáveis. Então eles pegaram animais com 480 kg de peso inicial, e com 0,5% os animais chegaram a 528, e com 2%, 615 kg de peso corporal. Também avaliaram ganho de peso, ganho de carcaça e rendimento do ganho. Animais com
0,5% do peso corporal recebendo esse suplemento ganharam 540 gramas, em detrimento dos animais na TIP que ganharam 1,2 kg praticamente, 1,520 kg, quer dizer. Ganho de carcaça de 282 gramas contra 135. E o rendimento do ganho, que é o mais importante, que traduz o ganho de carcaça, 74,8 contra 52,3. Rogério, o que seria esse rendimento do ganho? Isso é bem simples. Para cada 1 kg de ganho de peso, quantos por cento o animal converte em carcaça? Quanto mais alto, melhor. Por que no confinamento a gente invariavelmente consegue 65, 70, 68? Porque tem um detalhe muito importante nesse quesito, que está relacionado com o conteúdo ruminal. Mas antes de mostrar esse detalhe, olha só a cobertura de gordura aqui no posterior dos animais com 2%, em detrimento dos animais de 0,5%. Lembrando que o frigorífico busca, obviamente, carcaças no mínimo mediano, sendo desejado uniforme, de forma que a gente possa ter carcaças de melhor qualidade. A diferença dessas tecnologias, pessoal, está explicada nisso daqui, ó. Isso aqui é uma foto do rumen, do lado esquerdo, de animais confinados, em detrimento de animais de TIP. O que muda no conteúdo ruminal de um em detrimento do outro? A dieta da TIP ela é líquida. Essa dieta tem uma taxa de passagem pelo trato digestório rápida. Ela baixa 6, 8% hora, enquanto a do confinamento 4% hora. Isso implica em dizer que o animal tem um esvaziamento muito mais rápido, uma chance de contaminação da carcaça muito menor, e por isso que o rendimento ele é mais elevado. Chega a dar uma diferença de 2, 2,5% em termos de rendimento de carcaça quando feito um abate técnico. Outro aspecto de relevância que a gente erra muito, e vê muita gente errar: tamanho corporal. O que esses animais têm de diferente? Ah, Rogério, são animais de cor diferente, de raça diferente, obviamente. O que eles têm de igual? Esses animais têm 28,8% de gordura corporal. Poxa, mas como que esses animais têm 28,8% de gordura corporal? É simples. Aquele animal pequenininho é um animal de tamanho corporal pequeno. Esse animal aqui do meio é um tamanho corporal médio. E esse animal grande é um animal de tamanho corporal grande. Eles têm o mesmo peso? Não, eles não têm o mesmo peso. E aqui seria o padrão de peso desses animais, representado naquela curva lá. Os animais pequenos têm 425 quilos, os animais medianos têm 500 quilos e os animais grandes têm 575 quilos. Do pequeno para o grande dá uma diferença de 100 quilos. Lembrando que todos esses animais têm 28% de gordura corporal. Poxa, Rogério, o que isso tem a ver com o meu negócio? Quando você pega 3 animais que não foram apartados por altura de garupa, é o que a gente chama de frame, você tem grande chance desses animais terem pontos ótimos de abate diferente. Isso implica dizer que às vezes o pequenininho vai ficar muito menos tempo para chegar nos 28% de gordura corporal, o mediano um tempo um pouco maior e o grandão um tempo muito grande. Se você for abater os animais ao mesmo tempo, o que vai acontecer com o rendimento de carcaça e com o acabamento da carcaça em termos de deposição de gordura? São totalmente diferentes. E daí você liga para o frigorífico e fala: ó, minha boiada rendeu pouco. Mas sua boiada rendeu pouco porque ela não estava com cobertura de gordura também, né? Ela não estava pronta para o abate. E daí você vai ter que concordar com o frigorífico, porque o erro foi seu. Se você apartou por peso, começou errado. Qualquer país mais moderno, seja África do Sul, Canadá, Austrália, Estados Unidos, que trabalha tecnologias de confinamento e suplementação intensiva, você vai entender que os animais não são abatidos pensando no peso, e sim no ponto ótimo de abate. E isso começa lá na apartação, que não é realizada também por peso. Separa-se primeiramente por sexo, obviamente, depois a raça, depois a altura de garupa e por último vem o peso. No Brasil a gente faz tudo ao contrário. A gente separa por peso, diferença de 20, 30 quilos.
Mas eu não estou separando animais que vão ter tempos de confinamento ou de TIP semelhantes. É isso que impacta negativamente na nossa eficiência em produzir esses animais. E ter um bom acabamento de carcaça e ter animais prontos ao abate ao mesmo tempo. E daí, pessoal, agora a gente entra numa nuance de como que a gente dimensiona um projeto de TIP. Aqui eu elenquei alguns pontos. Essa meta de lucro que foi revisada. Peguei os números do Luizinho hoje de manhã, lá do coqueiro. Preço de carcaça hoje rodando aqui no Rio Grande do Sul de 28, mais prêmio. O animal que entra na TIP no confinamento a 13 o quilo. E logicamente, quando a gente pensa num projeto de TIP, a gente tem que levar diversos fatores em consideração. E aquela meta ali foi revisada não mais de R$ 3.500 por hectare, e sim, bem para cima, e eu vou mostrar qual. Então eu criei um exemplo aqui para vocês, pessoal. Pegando uma área aqui de 60 hectares, 4 piquetes, onde a gente tem 2 lotes com pastejo alternado e pastagem de aveia azevedo. O que eu considerei aqui? Eu estabeleci premissas zootécnicas, obviamente envolve a área de pastagem, a massa de forragem, colhida rente ao solo com quadrado, peso inicial, peso final, peso médio, rendimento de carcaça, ganho de peso, período em 115 dias, rendimento do ganho de 65%, ganho de carcaça total, ganho de carcaça diária, consumo de suplemento, eficiência biológica, eficiência alimentar e conversão alimentar. Essas aqui são métricas que eu estabeleci para o sucesso do projeto de TIP. Alcançáveis? 100% alcançáveis. Mensurar a disponibilidade de forragem, aquele número que eu mostrei ali anteriormente. Então o que eu pego? Eu pego uma área de pastagem como essa, eu meço ali a oferta forrageira, cortando rente ao solo, com uma determinada altura. Eu tenho que considerar uma altura de resíduo pós-saída do pastejo, se for alternado ou rotacionado. Se for pastejo contínuo é um pouco mais complicado, mas também é possível fazer. E logicamente eu calculo, de acordo com a disponibilidade de forragem para pastejo, o consumo de forragem em quilos de matéria seca total e descontando o consumo de suplemento, eu chego aqui na variável de possibilidade de colocar 5 bois por hectare. Poxa, Rogério, mas se você der uma volta no Rio Grande do Sul agora, as pastagens estão bem ruins. Por quê? Relação de chuva, a questão climática, a temperatura não caiu, não teve bons dias de sol para fazer fotossíntese. Bom, cada realidade é uma realidade. Numa situação como essa, que a gente tem uma boa oferta forrageira com qualidade, onde eu tenho a possibilidade de colocar 5 animais, perfeito. Mas, logicamente, que o projeto a gente tem que adequar a cada realidade, a cada situação. Aqui, um outro aspecto muito importante é que eu tenho que avaliar a qualidade nutricional dessa forragem. E daí nós temos ali diversos parâmetros em relação à composição da fibra, da proteína, macro, micro minerais, e, logicamente, entender que o primeiro ciclo de pastejo, numa pastagem como essa de aveia azevém, eu tenho muita proteína, eu tenho pouca fibra e eu tenho muita água. E à medida que eu vou avançando no estágio fenológico, de acordo com os meses, chegando até quando eu completo o ciclo lá em novembro, ou até um pouco antes, a pastagem mudou drasticamente em termos de qualidade e, logicamente, em termos de oferta. E é natural que eu tenha que conhecer essas informações para me fazer o ajuste da suplementação, principalmente em termos de proteína e energia. Lembrando que esse animal que está em TIP, da mesma forma que está no confinamento, ele precisa consumir uma quantidade bem grande de energia, certo? Bom, aqui eu estabeleci para vocês só uma parametrização de níveis nutricionais de adaptação e determinação. Poxa, Rogério, estou vendo aqui que o nível de proteína inicial e final não é muito diferente. Sim. O que muda? O que muda, logicamente, que essa pastagem no começo, como eu mostrei anteriormente, tem um teor de proteína muito alto. E lá no final, a proteína cai. Então eu tenho que ir ajustando. Também é importante a gente ajustar a energia. Logicamente, na adaptação, nós trabalhamos aqui com um teor de energia mais baixo, nós vamos mostrar porquê. E à medida que vai avançando a fase de uma dieta de adaptação para uma de transição e terminação propriamente dita, é muito importante também ajustar o teor de estratégia. Aqui nós estamos fazendo uso de 2 tecnologias de aditivos, no caso a monenzina sódica e os óleos funcionais. Monenzina sódica para modular o consumo,
óleos funcionais para diminuir um pouquinho a degradação dessa proteína solúvel no rumen. E depois nós temos ali ainda uma tecnologia bem nova que se chama biopeptídeo, que ela aumenta a deposição de carcaça em detrimento de gordura. Essa tecnologia é bastante revolucionária, veio da avicultura comercial, aumentando o peso de coxa e peso de peito de frango, e agora ela veio mais recentemente, nos últimos 2 anos, para a pecuária de corte, e ela tem mostrado resultados bem interessantes em aumentar ganho de carcaça. Rogério, eu vi que as suas dietas têm mais proteína, por que você coloca mais proteína? Simples. Quando a gente pega animais que estão num plano nutricional um pouco mais restrito, isso significa dizer que esse animal pode expressar ganho compensatório. Toda vez que o animal tem uma restrição nutricional, ele diminui a energia líquida de manutenção, principalmente aqueles órgãos marcados em vermelho, fígado, coração, rins e trato gastrointestinal. A fisiologia do animal no momento de restrição nutricional, e ela não precisa ser severa, ele vai diminuindo o metabolismo. Em consequência disso, o peso e o tamanho desses órgãos diminui. E como esses órgãos são responsáveis, no caso, em 9% do peso corporal, mas eles respondem por quase 50% do gasto de energia, é natural que eu precise de uma dieta mais proteica e energética, no sentido de a fisiologia do animal se ajustar e adaptar para um período que vai entrar em terminação, onde a dieta é mais desafiadora. Então essa é a explicação básica dos modelos nutricionais mais modernos, como é o NASEM, lá americano, que a gente trabalha dietas mais proteicas, porque nós temos que preparar essa fisiologia para responder a um plano nutricional mais elevado. Outro aspecto importante refere-se à adaptação, pessoal. É importante dizer que esse animal está numa área de pastagem, independente de qual seja, e ele vai transitar para uma dieta muito baseada em uso de amido-pectina, vindo do milho, farelo de arroz, casca de soja. E logicamente nós temos a adaptação não somente dos micro-organismos ruminais, mas também das papilas ruminais. Porque se eu não tiver uma boa adaptação, eu começo a ter problema de acidose ruminal e acidose secal. E para isso nós temos que entender muito bem essa fisiologia. E daí vem uma pergunta: nós vamos adaptar esses animais com 9, 14, 21 dias? Como que eu vou saber com quantos dias eu adapto esse animal? Quantos dias eu vou fornecer essa ração de adaptação que tem mais proteína e menos energia? Bom, a resposta vem basicamente da fisiologia dos animais. E tem vários dados na literatura nacional e internacional que mostram que tenho que olhar necessariamente 2 coisas. Primeiro é a papila ruminal, a proliferação celular, e depois a capacidade absortiva. A literatura mostrou basicamente que a microbiota precisa de 2 a 3 dias para se adaptar. Já as papilas ruminais precisam de 5 a 7 dias para se adaptar a um novo alimento. E quando eu analiso os trabalhos de pesquisa, eles mostram que somente com 14 dias eu tenho capacidade absortiva e proliferação celular dessas papilas, no sentido que eu possa transitar para uma dieta com mais amido, com mais pectina. Então aquela ideia de eu fazer uma adaptação rápida de 3, 5 dias e já querer fornecer 1,5 kg, 2 kg, será que é a melhor alternativa? E daí sim eu venho agora com trabalhos de pesquisa que foram publicados recentemente, tese de mestrado aqui da Mariana, onde ela pegou animais da raça Nelore e ela trabalhou praticamente 3 protocolos de adaptação, no sentido de entender como que era a proliferação celular das papilas, como que era a capacidade absortiva, com esses 3 protocolos. Animais que foram adaptados com 0,5% do peso corporal por 21 dias, animais que receberam 0,5% do peso corporal por 14 dias, e animais que por 14 dias receberam 1% do peso corporal. E daí a gente começa a entender como que é a resposta dos animais em termos de adaptação fisiológica. A gente observa que o peso final com animais que receberam lá por 14 dias 1%, ele foi bem maior. Mas por que foi bem maior? É óbvio. Os animais tinham adaptação ruminal, tinham adaptação intestinal, e eu forneci uma quantidade maior de energia já da adaptação. Mas os animais tinham preparo fisiológico para isso. Peso de carcaça quente é a mesma coisa. O
mas consumiram muito mais energia, converteram mais em carcaça. Mais 10,41 quilos desse tratamento aqui, ó, em comparação com o protocolo inicial com 0,5% do peso corporal, ou seja, é bastante expressiva a diferença. Gordura de cobertura mais expressiva ainda, nós estamos falando de 6,67 milímetros, 5,92 e contra 6. O que mostra que adaptar os animais com teor de energia mais elevado, ele é bastante positivo, desde que os animais tenham, obviamente, adaptação fisiológica. Sexto passo seria referente a dimensionamento da estrutura operacional e logística para a implantação do TIP. Pessoal, pelo fato de a gente estar fornecendo a ração somente uma vez por dia, tem um detalhe muito importante que está naquele coxo ali. Abertura de boca de coxo. Eu estou mostrando ali 1 metro a 1,4 metros. Por que isso é importante? Porque você tem uma capacidade volumétrica grande desse coxo. De forma que eu tenha um animal comendo de frente para o outro. Com isso eu consigo ocupar toda a linha de coxo com mais número de animais. E logicamente quando eu falo linha de coxo, nós estamos falando de 50 centímetros por cabeça. Que nesse projeto de 60 hectares, nós estamos falando de 300 cabeças. Então eu vou precisar de 150 metros de linha de coxo. Eu posso ter uma linha contínua, eu posso ter duas linhas de coxo de 75 metros. É desejável, de acordo com o volume de animais, que eu tenha adaptação de uma misturadora de dieta total. Nesse caso, eu estou fazendo uso de um equipamento de 6 metros cúbicos, que com fornecimento de uma vez por semana, eu consigo aqui ao longo do dia precisar somente de 0,83 cargas. Na verdade, uma carga dessa misturadora, eu consigo tratar desse lote. Logicamente que é desejável que você tenha outros lotes na fazenda para otimizar o uso desse equipamento de distribuição de dieta, lembrando que esse equipamento tem uma balança digital acoplada. O detalhe importante refere-se à limpeza do bebedouro, pelo menos 3 vezes por semana. Uma área por animal de 20 metros quadrados, é importante para esse animal deitar, descansar, ruminar. Aqui eu dimensionei um funcionário no trato, um funcionário aqui para o manejo dos animais e mais um funcionário para as manutenções. E quando eu faço aqui o uso dessa tecnologia, é natural que eu preciso ter esse projeto muito bem dimensionado. Porque o que mais frustra num projeto de TIP é a falta de coxo. E daí você tem problema de hierarquia social, mesmo nos animais castrados e mesmo nas novilhas. Lógico que isso é muito mais pronunciado nos animais inteiros. Então, dimensionar essa estrutura é muito importante. Essa aqui é uma estrutura que nós concebemos recentemente no Mato Grosso, na região de Sinop. A gente chama ela de Projeto Flex. Eu tenho aqui 4 piquetes, 2 lotes, um de frente para o outro, ao mesmo tempo que eu posso ter um lote rodando todas essas áreas, se eu quiser. Então essa área tem corredor central, para trato, são áreas independentes. Essas áreas, se eu quiser, elas também viram confinamento. Então é importante pensar numa estrutura que ela tenha flexibilidade de uso e manejo, no sentido de você otimizar o seu projeto. Poxa, Rogério, mas uma estrutura dessa é caríssima. Sim, R$ 1.480 por metro de linha de coxo mais cobertura. Só que tem um detalhe, eu consigo operacionalizar esse projeto o ano inteiro. Eu faço 3 giros de tipo nessa mesma área. Poxa, Rogério, mas tem circunstâncias que o pasto dá uma diminuída drástica na oferta, principalmente agora em agosto, julho? Sim. Centro-Oeste a gente fica 150, 180 dias sem chuvas. Lembrando que é um capim tropical e lembrando que a temperatura chega aí a 18, 19 graus. As espécies forrageiras tropicais param de crescer. Poxa, mas o que você faz então para manter os animais em tipo? Pô, eu tenho vários recursos. Casca de soja, lá para cima eu tenho torta de algodão, eu tenho caroço de algodão, aqui para baixo eu tenho aveia. Que outro alimento eu posso utilizar aqui? Tenho trigo, farelo de trigo, tenho triticale, farelo de arroz. Eu tenho vários outros insumos que podem trazer um pouco de fibra no sentido de substituir ainda mais forragem. Então é questão de adequar o projeto. Coxo faz diferença? Lógico que faz. Se tiver cobertura, melhor ainda para você trabalhar o uso da tecnologia inteira. Aqui no Rio Grande do Sul a gente vê muito esse tipo de coxo, né? De alto consumo. Funciona bem? Sim.
desde que você respeite a disponibilidade da linha de coxo e desde que você posicione o coxo também próximo de água. A gente vê muitos projetos aqui no Rio Grande do Sul que o coxo está de um lado, o bebedouro está do outro lado, o animal não bebe nem água, nem come suplemento adequado, na quantidade certa. E aqui vem as premissas econômicas. Lembra que eu falei que eu tinha revisado os números de 3.500? Eu revisei para 5.000. E aqui são as variáveis que compõem a utilização da tecnologia. Então eu tenho lá meta de lucro de 5.000, meta de lucro de R$300.000 em 60 hectares, margem de lucro por cabeça de R$1.000, preço de venda de R$420 arroba ou R$28 por quilo de carcaça. Abate ali eu tenho o potencial de fazer 3,2 giros na mesma área, comprando boi magro R$4.940 a cabeça, ou seja, R$13 o quilo, frete de R$135, protocolo sanitário de R$18,50, ração de 1,45 kg, ou seja, R$12 por dia, operacional de 2,15, custo financeiro de 1,25. Lembra dessa tabela aqui, pessoal? Logicamente que para mim determinar isso eu tenho que estar buscando o ponto ótimo de abate, né? No caso de machos não castrados o peso é bem mais alto, e quando eu penso em novilhas ou machos castrados, esses valores caem expressivamente. E tem que avaliar pontos críticos de checagem. Como eu disse, a questão do consumo é muito importante, e a curva de consumo, a disponibilidade de forragem, o estado sanitário dos animais, principalmente no que tange a pneumonia. Pneumonia é o que mais mata animais em tipo e confinamento no Brasil, juntamente com clostridiose. E lógico, para o nutricionista é muito importante avaliar o esterco, o score de fezes, no sentido de estar observando se tem boa digestibilidade e bom consumo da dieta. E por fim, a gente traz isso para uma análise econômico-financeira. Aqui é uma planilhinha que a gente sempre usa para simular sistemas, onde eu coloquei todas essas variáveis, ali para efeito de métricas econômicas, e aqui eu consigo compilar essas informações. Onde eu observo ali, logicamente, que praticamente 72% do meu custo de produção são os animais. Não preciso dizer para vocês que a tecnologia da TIP, ela casa perfeitamente com a tecnologia de recria eficiente, é o que a gente chama de RIP, de recria intensiva a pasto, no sentido que você possa produzir esse animal que vai entrar na TIP ou no confinamento com 70% a 80% do preço comercial. Ou seja, eu tenho chance de diluir o ágio da minha recria através de uma recria eficiente e, logicamente, entrar com animais pesados na TIP ou no confinamento com custo de produção mais baixo do que o preço do mercado. Aqui eu mostro para vocês a receita, aqui a despesa e a diferença, ou seja, o lucro de R$ 1.244 por cabeça. E lá eu tenho lucro por cabeça em diferentes cenários da arroba do boi gordo, é só dividir por 15, mas ali nós estamos falando de uma arroba de 420. Se essa arroba regredir, quanto ficaria o lucro por cabeça? Mas se essa arroba evoluir, ou quilo por quilo de carcaça evoluir, quanto ficaria o lucro? E logo, obviamente, o que mais importa seria o resultado por hectare, que numa arroba de 420, que são esses R$ 28,00 o quilo, nós estamos falando de um resultado por hectare, considerando 5 cabeças, superior a R$ 6.000 por hectare. Quando eu falo em rentabilidade, nós estamos falando de 17,98% no período, 4,76% ao mês. Lembrando que eu tenho um financeiro ainda embutido de 1,25% ao mês. O que mostra que, se eu conseguir um projeto com 5 cabeças por hectare, eu tenho, obviamente, uma rentabilidade, um lucro operacional, um lucro por cabeça bastante expressivo. Agora, o que é importante saber na utilização dessa tecnologia, pessoal? O que vocês acham que foi mais impactante em carregar o lucro na utilização dessa tecnologia? Foi a receita, foi o boi magro, foi a nutrição, foi o operacional ou foi a produtividade? Obviamente que foi a produtividade, pessoal. Quando eu pego animais aí, 5 animais por hectare, ganhando 1,390 kg por dia, por 115 dias, o que mais carregou o lucro não foi necessariamente a receita por indivíduo, e sim a conta por hectare. O grande diferencial da TIP é o efeito substitutivo. Substituir forragem por suplemento
E obviamente eu tenho que ter uma estratégia bem definida para comprar esse suplemento em momentos de oferta. Obviamente no milho, na safra do milho, aveia na safra da aveia, a casca de soja na safra da soja, farelo de soja na safra da soja, DDG na safra do milho e assim por diante. Então é muito importante que o pecuarista esteja antenado aos fatores que impactam o custo de produção. E logicamente não poderia deixar de citar a importância também de aproveitar as férias, desfrutar, haja visto que você atingiu as metas. O que eu quero mostrar com esse exercício, pessoal, é que a tecnologia ela é bastante vencedora, é passível de entregar um resultado muito superior a uma tecnologia como a soja ou outras alternativas de uso do solo. Nós só temos que entender a aplicação da tecnologia, exercitar as contas e, obviamente, aproveitar as oportunidades do mercado, porque no nosso entendimento, nós temos 3 a 4 anos de voo de brigadeiro no Brasil, porque o momento é bem favorável quando a gente analisa Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Canadá e outros players mundiais de produção de carne. Eles têm total dependência do Brasil e eu acredito que essa tecnologia ela veio realmente para ficar e trazer muito resultado para vocês que são pecuaristas. Tá bom, pessoal? Essa era somente uma mensagem breve do que é a tecnologia da TIP, para vocês terem um entendimento um pouco maior de como ela funciona. E a gente fica disponível para as perguntas. Obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, tem perguntas? Vou começar aqui, Rogério. Falou muito ali na TIP fornecimento diário. Eu sou meio vagabundão. O incremento mensal que é eu acho que Você está perguntando de você diminuir a frequência de fornecimento da ração, correto? Bom. E outra coisa, qual a quantidade de coxo para esse consumo para fornecimento? Bom, o primeiro detalhe refere-se ao tamanho do lote. É desejável que o teu lote tenha no máximo 150 cabeças para você diminuir um pouco o problema hierárquico. Que, como eu disse, ele é muito mais pronunciado nos animais não castrados, mas ele existe também nos castrados e nas fêmeas, em detrimento de ter um líder dominante. Você ponderou sobre diminuir a frequência de fornecimento e abastecimento desse coxo. A gente tem duas alternativas para alcançar esse objetivo. A primeira delas é a monenzina sódica. Uma boa monenzina sódica, não a dose correta, ela vai modular esse consumo. O animal vai aumentar a frequência de ida no coxo, tende a comer de 8 a 10% a menos, só que com uma frequência menor. Então você minimiza problemas metabólicos, de acidose, ruminal, secal, entre outras variáveis. Você também ponderou sobre o sódio. É desejável que, se você está pensando em modular o consumo, daí você tem que encontrar na formulação, relação energia, proteína, não somente a monenzina, mas um teor de sódio ali próximo de 0,3 a 0,35% da formulação da ração, para você atingir a modulação de consumo. A questão é, primeiro você tem que estabelecer qual que é o objetivo de consumo. Se você quer que o animal coma 8 kg, 8,5 kg, 9, 10, entendeu? Posto isso, você volta a conta para trás. E daí sim você tem que entender também a capacidade do teu coxo de alto consumo. Se cabe 2.000 kg, 3.000 kg, 5.000 kg e assim por diante. Não se esqueça, a gente vê no Rio Grande do Sul e outras partes do Brasil que foram democratizados esses coxos de alto consumo, de muitos pecuaristas estarem trabalhando somente com 20 centímetros. E daí você tem uma discrepância do lote, ganho de peso, ganho de carcaça e acabamento. Porque somente os que são mais agressivos acabam indo no coxo em detrimento daqueles que não são. E, invariavelmente eu trabalho no mínimo com 40 centímetros. Certo? Rogério, uma pergunta. Tu colocaste ali a adição de óleos, né? Óleos ali para regular
Óleos funcionais, isso. O que seria, para especificar um pouquinho melhor para nós? Tá. Há mais ou menos 15 anos a gente vem pesquisando, não só aqui no Brasil, mas fora, aditivos que venham substituir os antibióticos. Vocês devem estar acompanhando uma pressão grandiosa agora da União Europeia, que baniu, obviamente, a utilização da virginamicina, bem como bacitracina de zinco, flavomicina e sulfato de colistina na nutrição animal. Isso serve para aves e bovinos. E a gente tem buscado tecnologias paralelas que possam substituir os antibióticos, sejam eles da classe dos ionóforos ou os antibióticos que têm análogo humano, como esses que foram proibidos. Os óleos funcionais nada mais são do que óleos extraídos de planta. Nós temos aí do caju, cardol, cardonol, a gente tem um óleo também da pimenta, que é capsaicina, a gente tem óleo do café, que eu esqueci o princípio ativo. E esses produtos foram provados, com muita pesquisa para encontrar dose e resposta, o efeito que eles têm em coibir as bactérias gram-positivas, que são as bactérias responsáveis pela produção de metano, bem como aquelas responsáveis pela produção de ácido lático. E esses produtos, essas tecnologias têm que ser mostradas bastante efetivos. Principalmente associadas à monenzina, ele tem um efeito potencializado, e mesmo quando não tem a monenzina, elas se mostram potentes para substituir. A grande questão é que aqueles óleos que a gente está ponderando ali, eles também têm enzimas aminolíticas, que aumentam a digestibilidade do amido. Como essas dietas aqui para o Rio Grande do Sul não é muito diferente em termos de utilização de amido, de milho, lá para cima, e tem a grande participação de amido, é importante ter os óleos funcionais para ter um perfil de fermentação ruminal e secal mais seguro. E logicamente, uma vez que eu tenho essas enzimas, eu melhoro a digestibilidade do amido, eu aumento a disponibilidade energética, mais ácido propiônico, mais carcaça que o animal ganha, porque tem mais disponibilidade de energia. Então esses óleos que eu ponderei ali são óleos funcionais, que têm o objetivo de, juntamente com a monenzina ou sem a monenzina, de ter o mesmo efeito, e coibir problemas metabólicos e melhorar a ganho de carcaça. A monenzina não foi proibida? Ainda não. E eu acredito que nós vamos sofrer uma pressão muito grande agora da União Europeia, e essa pressão já foi para cima da BIEC, no sentido de que, óbvio, a indústria frigorífica não consegue segregar uma carcaça que veio da utilização do sistema de produção que tem monenzina ou não. E, sinceramente, a União Europeia também não tem como rastrear, e muito menos a gente tem como rastrear. Como que eu vou comprar um terneiro e eu vou garantir que esse animal não comeu monenzina ou qualquer outro ionóforo? Então, eu acredito que vai vir uma pressão muito grande da comunidade europeia, mas a gente tem que saber se a gente vai acatar isso ou não. Uma coisa é certa, a gente não tem como rastrear. Não tem um kit, não tem um equipamento que possa avaliar as fezes, a urina ou a carcaça do indivíduo ou o fígado e dizer que esse animal em algum momento comeu um ionóforo ou um antibiótico. Não tem, ainda não. E ionóforo, por que eles proibiam o ionóforo? Você tem toda essa pressão ambiental, se isso na verdade, isso é para reduzir a formação de metano e aproveitar melhor o alimento? Na verdade, eles estão querendo banir todos os antibióticos. Os ionóforos, eles não deixam de ser um antibiótico. A questão é que o ionóforo, ele trabalha a força protomotora no micro-organismo. É um modo de ação totalmente de uma virginamicina, de uma bacitracina ou de uma flavomicina. Mas todos eles, uma vez que selecionam indivíduos, micro-organismos, ele é classificado como antibiótico. Então, a União Europeia está banindo tudo que é classificado como antibiótico, seja não ionóforo, seja ionóforo. Entendeu? Mas não tem uma justificativa técnica para banir ionóforo, até porque não tem resíduo de ionóforo em produtos de origem animal. Não tem no leite, não tem na carne, não tem na lã, não tem nada. Então não tem uma justificativa técnica. É simplesmente um preciosismo. A questão é, nós vamos acatar o preciosismo deles ou não? Acho que essa solução vai vender para os asiáticos, não tenha dúvida. Que assim seja, eles aumentem o volume cada vez mais. Pessoal, a nossa ideia agora é fazer uma mesa redonda. Então depois a gente pode seguir com as perguntas, tá? Então eu queria chamar aqui o Milton Miller, né, que vai coordenar os trabalhos, agradecer a disponibilidade, né, o Armando Salles Brasil, tá, e o Fernando Pinheiro, que se disponibilizaram a vir aqui para nós.